Olá, meus amigos, outra vez aqui pela CT5, na casa de vovó. Estamos iniciando mais um programa de uma atração especial. Hoje nós vamos aqui debater, conversar com um dos melhores árbitros de futebol do estado do Ceará. E vamos falar várias situações em relação à regra, em relação a isso que é uma interrogação constante para o torcedor, para as pessoas que estão acompanhando o futebol, e não são poucas, né, que no Brasil quase todo mundo gosta de assistir jogo de futebol, e tem a dúvida sobre certos comportamentos, certas atitudes, certas regras, né, certos posicionamentos, e nós vamos ter hoje a graça do César Magalhães, que vai nos colocar a par de tudo isso e que nós vamos entender um pouco melhor do que a gente assistir o jogo e o árbitro, que antigamente chamava-se do juiz do jogo, né? A sua posição. Mas antes da apresentação do César, eu gostaria de pedir para vocês que compartilhem o nosso programa, dê o seu like, se inscreva, faça parte desse envolvimento, coloque algumas perguntas, algumas coisas que são interessantes para que a gente possa discutir esse assunto. Apresentando o César Magalhães, ele mesmo vai fazer a sua apresentação, o seu currículo, de onde ele veio, né? Por que ele é árbitro de futebol, quanto tempo ele está na arbitragem, tá certo? Se ainda continua trabalhando com a arbitragem, o que é que ele está fazendo no momento, tudo isso vai fazer parte do nosso programa. César, um grande abraço, satisfação recebê-lo no nosso programa e esperamos que as pessoas que estão nos assistindo possam entender, compreender um pouco melhor sobre essa questão, o árbitro de futebol, o quadro de árbitro, né? O VAR, tudo isso que é uma atualização que muitos acompanham, querem dar opiniões sem saber o que realmente é visto ou é sentido ali nesse momento. É uma satisfação recebê-lo aqui. Satisfação é toda minha, meu amigo Edmundo. Prazer revê-lo novamente, depois de tanto tempo, né? Muitos anos. Muito obrigado pelo convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Essa grande emissora que, né, inicia aqui com um trabalho muito bacana em prol do esporte e de tudo que está relacionado, né? É muito bom vir aqui falar de um assunto, de um tema em que eu sou apaixonado, né? São 18 anos como árbitro de futebol, né? Comecei na Federação Cearense de Futebol. Em 5 anos entrei no quadro da Confederação Brasileira, né, que era a CBF, e passei 13 anos como no quadro nacional, e aí tive a oportunidade de trabalhar o Brasil todo, né, de viajar o Brasil todo. Eu acho que se eu não fosse árbitro, eu não conheceria tantos lugares desse país, né, não conseguiria, mas eu tive a oportunidade de viajar bastante e conhecer todos os estados, trabalhar em todas as competições, Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro A, B, C, D, enfim. Então, tive realmente esse grande privilégio, né? Que são muitos árbitros que sonham com isso, né? Chegar a ser um árbitro profissional. Eu me lembro muito bem quando eu fiz o curso e eu disse, poxa, agora eu quero apitar um jogo profissional, né? Porque você começa ali na base, né? Sub-13, sub-15, e aí você começa a construir as suas metas, os seus sonhos. E aí, poxa, eu quero chegar no profissional. E aí cheguei, Série C, depois fui para a Série B do Cearense. E aí eu disse, poxa, eu quero chegar na primeira divisão do Cearense. E depois o cara chega, poxa, eu quero apitar um clássico rei, né? E aí as coisas vão evoluindo, vão dando certo, a gente vai conquistando degrau a degrau. Então, eu sou realmente um cara muito privilegiado por ter vivido tudo isso. Então, parei como árbitro de futebol agora, no final do ano, né? Pedi para sair da CBF por questões particulares, mas continuo no meio, né? Continuo no meio agora como comentarista de arbitragem, falando do tema que eu amo, né? Desde criança, futebol. Passei a gostar, que aí teve um incentivo de dentro de casa, né? Porque eu era criança e aí via o meu pai, que também foi árbitro, Luiz Vieira Villanova, um dos grandes nomes aqui da arbitragem cearense, e aí ele ia apitar e eu ia para assistir qualquer jogo. Era Tiradentes e Calouros do Ar, era Itapipoca, e, enfim, era qualquer jogo, né? Não tinha, era Ceará, Fortaleza, não, era qualquer jogo, eu gostava de ir para assistir. E aquilo, como criança, conquistou, né? Me fez gostar, e aí eu senti a vontade de fazer curso, e aí as coisas foram acontecendo, né? Então, dentro da minha atividade como árbitro,
Eu também fui instrutor de árbitro na escola, fui presidente de sindicato de árbitro também, e agora inicio um novo trabalho como comentários, né? Então, estou sempre dentro aí de um tema que eu gosto pra caramba. Pô, caramba, tem uma história bonita, né? E uma história longa, né? E interessante para a gente aqui conversarmos. Uma das coisas que você colocou aí, que para mim é interessante, né? Porque eu fui um atleta de futebol e seu pai, o Vila Nova, que tinha sido atleta, passou a ser árbitro, que é lógico que não era dos moldos de hoje, né? E era considerado um dos maiores árbitros do futebol cearense na época, com tantos nomes que tinham importância, que naquela época tinha nomes que nacionalmente era visto com grandeza, como Leandro Serpa, né? Serpa, Marcos do Brasil. Marcos do Brasil. Esses caras rodaram e foram, né, aqui trazendo para o estado do Ceará uma grandeza de árbitros do futebol brasileiro, né? E o seu pai fazia parte desse meio, né? Seu pai, eu também já trabalhei como já era treinador, né, e você começou a sua carreira como um árbitro nas categorias de base, e eu ali dirigia algumas equipes, e você trabalhando. Postura totalmente diferente. Eu, como atleta, tinha o Vila Nova apitando o jogo, ele me chamava de Mundinho, sabe? Ele sempre era uma coisa carinhosa com a gente que eu não entendia, porque eu não era visto no futebol cearense como um atleta Mundinho, e sim Edmundo, né? E ele me tratava como Mundinho, cara. O carinho que o cara tinha. Agora, ele apitando, ele não era assim, molezinha, era duro, rapaz. Se eu caísse, qualquer lance que eu caísse, ele ia lá e dizia, bora, Mundinho, está atrapalhando meu trabalho, cara. Vamos levantar, não foi nada, nem tocou em ti e tal. Então, quer dizer, tinha esse linguajar com a gente, né? Como palavrões também, que ele gostava de usar muitos palavrões, coisa que eu acho que a regra não permite, mas a gente tinha hoje... tanto... Os atletas com árbitro naquela época, rapaz, mesmo que ficasse assim, chateado com algumas marcações, tinha essa liberdade, sabe? De até... eu olhava assim, eu como meninão no meio... Era mais tranquilo, né? Eu como meninão no meio, de caramba, só jogando só com fera, né? Porque Arthur, Pedro Basílio, Chinesinho, Jangada, esses nomes todos aí você olha assim, caramba, e eu menino no meio desses caras, eu achava estranho, né? Mas, rapaz, o comportamento deles, coisa que depois eu entendi, César, e acompanhando a tua carreira, você não é assim, você não tem esse comportamento explosivo, você não é essa pessoa que chega batendo de frente com um atleta, você tem uma postura muito ética, muito respeitadora, né? Às vezes parece até ser um cara chato, e a gente vê que não é, né? É um cara simpático pra caramba, tal, mas você apitando parece até uma pessoa, porque você não dá muita moleza, você não tem esse bate-papo demais com os atletas, né? Isso é interessante. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre esse comportamento. Você vem de um pai que ficou aqui famoso como árbitro de futebol. Eu quero ver quem trabalhou no futebol aqui não falar sobre o Vila Nova e falar bem dele. Eu quero ver. Um homem íntegro, um homem correto, um homem... Ele só era duro na arbitragem. Né? Para não dar moleza para ninguém. Mas e você não tem um comportamento diferente. Então, fala para a gente sobre isso, essa questão de arbitragem, né? De você ser esse homem com essa postura. Né? Se você veio de uma escola que veio, como você disse, do seu pai, né? Dentro de casa já tinha um árbitro. Então, fala para a gente sobre isso, esse comportamento do árbitro dentro do jogo. Verdade, verdade. São comportamentos bem distintos, né? Mas eu entendo da seguinte forma, Edmundo. Antigamente, era um futebol e uma arbitragem totalmente diferente como hoje, né? Por exemplo, hoje em dia tem muito mais exigência e muito mais câmeras numa partida de futebol. Ou seja, hoje não passa nada. Hoje não passa nada. Até leitura labial... Se botar a mão, pode ser que ainda os caras consigam fazer ali alguma coisa para conseguir pegar o que você está falando. São muitas câmeras, né? Então, hoje, um partido de futebol de Série A tem 30 câmeras, né? Para poder checar e não perder nenhum lance, nenhuma ação de jogo. E, antigamente, era uma câmera no jogo, né? Então, não existia tanta essa pressão da mídia e, principalmente, da evolução do futebol e da arbitragem. As coisas vão se tornando mais profissionais. Né? E não que não era profissional, era, mas cada um dentro da sua história de tempo. Sim. Então, as cobranças, à medida que as coisas vão se profissionalizando mais, vão evoluindo, existe uma cobrança muito grande em cima dos árbitros. Então, hoje, o árbitro ele não pode agir de qualquer forma. Ele tem que agir dentro de um padrão de não falar muito,
né, de decidir o que tem que decidir e falar o que tem que falar. Não precisa estar explicando regra, detalhe, enfim. Então, não precisa abrir. Então, isso não é que é um comportamento da pessoa. É que ele se torna obrigado a seguir ali uma linha de conduta para evitar problemas maiores. Porque existe toda uma cobrança ética de tribunal, enfim, de qualquer coisa que se fala agora, um clube pode usar contra você. Sim. Então, imagina só o que o Vila Nova falava antigamente, se é exposto na mídia. Olha só o problema para ele, o problema para a federação, o problema para a categoria que não se gera. Sim, sim. Então, assim, são momentos diferentes. Então, acho que é muito disso, entendeu? Então, hoje os árbitros eles são muito mais cobrados e muito mais vigiados. Então, até dá vontade de fazer, mas você pensa na sua carreira, né? E aí você acaba que, não, cara, eu vou ter que seguir esse padrão aqui, porque senão eu vou ter dificuldade. Eu vejo aí, César, na sua mostragem, né, de currículo, de passagem, você passou pelas categorias de base, depois chegou ao profissional e foi seguindo e disputou quase todas as competições nacionais, né? Você teve alguma participação internacional? Não, porque para competições internacionais tem que ser do quadro FIFA, né? Sim. Então, por exemplo, hoje no Brasil existe o quadro da CBF são 900 árbitros. Então, só 10 são o quadro FIFA, que aí é os que estão habilitados para as competições internacionais. Muito pequeno, né, César? É muito pequeno, né? É igual jogador de futebol, né? O cara, quando fala assim que jogador de futebol é rico, é milionário, ganha fácil, tal, não sei o quê. Pô, mas é um percentual tão miudinho que, pô, se for olhar em relação à quantidade de jogadores que tem pelo mundo, ninguém ganha dinheiro. É uma fatia muito pequena. A maior parte da fatia não ganha tão bem, né? Já vi várias reportagens apesar sobre que mudou isso. muito, né? O jogador de futebol hoje tem um salário, assim... A gente vê aqui nacionalmente, né, com um salário até bom. E a arbitragem, nesse sentido aí? Melhorou bastante ou não continua sofrendo em busca? Sei que profissionalmente vocês ainda não têm... homologação, né? Exato. E nem tem um sindicato, não tem... Tem as associações. Tem as associações, tem. Né? Existem, então, sim. Cada estado tem a sua associação própria e isso tem uma federação? Tem. Cada estado tem o seu sindicato de árbitros, né, do estado, e existe uma associação nacional. Sim. Que gerencia ali todos os sindicatos, né, estaduais. Mas ainda continua sofrendo, né? Ainda não são profissionais, são profissionais autônomos, né, a maior parte. Então, 1% consegue sobreviver de arbitragem, que é o cara que consegue trabalhar jogo internacional, que consegue tirar uma média salarial mensal tranquilo para poder se dedicar só a treinar, estudar, apitar e não precisa fazer outra coisa. Mas os outros 99% tem que ralar, tem que ter um emprego fixo, tem que fazer uma outra atividade e complementar com a arbitragem. Hoje você trabalha não, a arbitragem você não está arbitrando mais, mas você trabalhava e arbitrava? Os 18 anos que eu fui árbitro de futebol, parei agora no final do ano, os 18 anos eu trabalhei na mesma empresa. Mas eu acho que existe acho que, não sei se é na CBF, uma legalização para isso. Você tem que ser um profissional de qualquer área para você ser apto, né? Você não pode ser único e exclusivamente apto. Não, antigamente tinha essa regra, antigamente tinha essa regra. Hoje não é preciso de você mais. Você tem que ter um emprego fixo para ser apto. Hoje não tem mais isso, hoje está aberto. Então, aí fica a critério da pessoa. Então, se o que ele está ganhando, se o que ele está ganhando com a arbitragem está suprindo a necessidade dele, se não, fica a critério dele. Não existe mais essa exigência. Mas continua, só para responder a sua pergunta, continua sendo uma grande dificuldade. Os árbitros não são profissionais, não têm renda fixa e precisam, só recebem quando apita, ou seja, quando é escalado. E aí, se vai mal, vai afastado. A gente viu agora, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, 2 quartetos de arbitragem que foram afastados. Então, não se sabe quando eles voltam. E se eles não tiverem um emprego fixo? Como é que eles vão pagar as despesas mensais dele? Entendi. Então, olha só. E aí, depois de toda essa pressão de mídia, né, de próprios jogadores... Rogério Ceni falou aí numa entrevista, logo na segunda rodada também, que os árbitros precisam ser profissionais. Então, está todo mundo pressionando. Marcelo Paes também deu uma entrevista falando que os árbitros precisam ser profissionais. Essa semana está tendo treinamento lá na CBF, começou segunda até amanhã, quinta-feira, e o presidente já disse, vamos profissionalizar até 2026. Então, acho que agora vai. Eu tive a felicidade, né, de assistir por 2 vezes Emílio Mesquita, se eu não me engano, né, que foi representante do Brasil na FIFA
na Associação dos Árbitros Mundiais, que ele, da Copa do Mundo ele saía. E eu tive a felicidade de ter 2 vezes em cursos que fui fazer para treinador de futebol na época, no Rio de Janeiro, pela BTF, e também fui para o sindicato Sintefesp em São Paulo. E tive a felicidade de tê-lo como palestrante em arbitragem, né? Então, isso para mim foi de uma importância, cara, é tanto que quando eu me encontrava com ele nas viagens nacionais, né, e ele chegava, pô, professor, estou trabalhando agora nesse clube aqui, pô. Então, essa coisa que o Emílio me passou em relação às palestras, eu via essa coisa que hoje vocês estão colocando em prática. O árbitro profissionalizado, o árbitro estruturado, organizado, não ser somente aquele árbitro que não se preparava para os jogos, né? Então, tudo isso é de uma importância muito grande. E quando eu me lembrei de falar sobre esse assunto, porque você me falou aí 2 vezes sobre treinamento. Aí que eu questiono, se você trabalha 8 horas em qualquer empresa, né, do que você for fazer, qual o tempo que você tem para se preparar para ir apitar um jogo? Que você tem que ter. Tem. Resistência, você tem que ter treinar força, parte física. você tem que ter, né? Tem que estudar. E como é que vocês conseguem desenvolver esse tempo para vocês criarem essa postura, enfrentar essa correria do futebol, principalmente hoje, que é uma intensidade muito grande, é tudo muito rápido, né? É muito difícil, Edmundo. Para você ter ideia, eu já tive horários de treinamento que eram 5 da manhã. 5 da manhã, o sol estava raiando e eu estava num campo de futebol, correndo, fazendo parte física, treinando. Por quê? Porque 8 horas eu tinha que estar na empresa. E 18 horas eu tinha que me deslocar para ir para a faculdade. E aí eu chegava meia-noite em casa, ia dormir 1. Então, olha só, treinamento 5 da manhã, rotina de trabalho numa empresa, estudar à noite para no outro dia. E aí tem jogo no meio de semana, falta faculdade, trabalho até 18 horas, cansei de trabalhar até 18 horas, já levar a mala para a empresa, da empresa ir para o PV apitar. Olha só outra situação. Jogo Copa do Nordeste, em Natal, Teresina, aqui do lado, dá para ir de carro. Jogo quarta-feira, 9h30 da noite, Copa do Nordeste. Eu tenho que pedir uma folga na empresa. Olha, eu preciso de um dia para poder apitar um jogo. Graças a Deus, onde eu trabalho até hoje, foi super tranquilo. O pessoal reconhece o meu trabalho e me ajuda, né? Me ajudaram muito. Sim. E aí eu peço uma folga, eles me liberam. Mas olha só, tem empresa que não libera. Tem empresa que o cara, meu amigo, ou você apita ou você vem trabalhar aqui comigo. Aí você decide. Muitos amigos já perderam emprego. Então, jogo em Natal, saio 5 da manhã de carro, chego em Natal meio-dia, almoço, vou para um hotel, durmo a tarde todinha, 18 horas, 19h30, vou para o estádio, apito, 9h30, termino meia-noite, 1 da manhã eu pego o carro e volto para Fortaleza. Chego em Fortaleza, 7 da manhã, 8 horas eu estou na empresa. Passei a noite dirigindo. Essa é a realidade dos árbitros brasileiros. Então, como que consegue entregar um alto rendimento no campo de futebol? Não tem como. Então, eu acho que os árbitros ainda fazem demais. Acertam muito. Não é 100%, mas acertam muito pela dificuldade que se é para apitar um futebol hoje no Brasil, de 99% dos árbitros, essa é a realidade. Isso é que acontece. Mas você coloca aí uma coisa, você coloca para mim aqui a dificuldade de treinamento e de estar na empresa, né? Trabalhando para poder você ir apitar. E é lógico que a empresa, por ser gente boa com você, libera para você naqueles dias. As viagens que são mais longas, porque você não é apto de ter trabalhado somente aqui no interiorzinho cearense. Você foi para outros estados mais longos, né? Que exige mais tempo. Precisa chegar lá 24 horas antes, né? Não é chegar na hora do jogo, né? Exatamente. O jogo da CBF, Campeonato Brasileiro, é 3 dias de viagem. É 3 dias para você fazer um jogo. Se o jogo é quarta, Edmundo, você viaja terça, porque você tem que dormir na cidade do jogo. E aí você dorme na cidade, quarta-feira você faz o jogo, o voo é no outro dia, de volta. E aí são 3 dias de viagem. E aí você tem que chegar para a empresa, eu preciso de 3 dias para viajar, para apitar um jogo. Eu tive jogo que eu trabalhando num clube, a gente passou 8 horas no aeroporto esperando o nosso voo, né? Terminou o jogo, a gente vai para o hotel, a gente faz tudo o que é necessário, né? Tomar banho, tal, janta, tal, e depois vai para o aeroporto. Porque o voo vai ser... E ele atrasou 8 horas. Aconteceu contigo isso também como árbitro? Já perdi voo, já cancelou, já tive que voltar para o hotel só
pegar voo o voo seguinte, o dia seguinte, e aí é mais tempo para retorno, mais um problema para resolver, para administrar. Então, assim, é essa loucura que o árbitro vive, não é tão simples, entendeu? né? Então, assim, às vezes se cobra muito alto desempenho, né? Muito acerto, mas o árbitro ele sofre pra caramba para conseguir estar ali apto a apitar um futebol, né? Claro que se ele se propõe aquilo, ele tem que fazer o melhor, né? Mas eu acho que o mínimo que se deve ter são condições de trabalho e capacitação, né? E orientação para poder o cara fazer um negócio E o pior de forma tudo, profissional. César, o pior de tudo, veja só o seguinte, não é porque você disse que faz o condicionamento físico, mas não é o suficiente, porque o tempo que você tem de trabalhar e de fazer as suas viagens, para você se condicionar de forma atlética, né? Porque é um atleta, o árbitro de futebol é um atleta, estar no campo, correndo, acompanhando os lances, né, seguindo. E não é só o árbitro, né, o assistente também, porque o assistente, se não tiver aquele deslocamento ali, uma preparação de alto nível, ele não consegue fazer aquele deslocamento, você vai estar marcando errado, né? Aí vem o outro problema, que eu quero que você me explique sobre isso e que todos nós queremos saber, tá certo? Vocês têm que estudar. Tem que estudar. Vocês têm que conhecer as regras, vocês têm que saber. E aí, como é que faz tudo isso, cara? Tem que estudar, e até porque a regra muda todo ano, né? Todo ano tem mudança de regra, tem atualização, tem alguma coisa que cria um novo. Mudando muito. Então, assim, o árbitro ele tem que estar com a regra na ponta da língua. Então, não é ler o livro... ler o livro quando fez o curso. E ali vai permanecer por 18 anos a mesma coisa. 16 ou 18 regras do 17. 17 regras, né? Então, você não é só ler, se capacitar ali no curso e passar o resto da vida apitando, não. Você tem prova teórica, você tem testes físicos que você tem que cumprir para estar habilitado. Então, são, no mínimo, dois testes habilitadores por ano para a CBF, um no começo do ano, um no meio do ano. Então, tem que fazer prova teórica, tem que fazer prova física. Se reprovar, está fora dos jogos. Então, a questão teórica e física ela é habilitadora ou não. Se o cara não tiver com a notazinha em dia e com o teste físico lá, feita a sua prova bem, ele está fora dos jogos, né? E para fechar só esse tema, não é só a parte física, é a parte mental. O árbitro ele trabalha muito o físico, porque ele precisa acompanhar, mas ele precisa muito do mental, para pensar rápido e decidir, baseado nas regras, né, e nos protocolos. Então, imagina só, o profissional que trabalha de 8 da manhã às 18 horas, está todo mundo cansado na rotina de trabalho. Aí vai para o campo de futebol. Mentalmente, o cara está cansado, rapaz, esgotado. Então, não é fácil. Tu estás falando, explicando aqui, eu estou analisando aqui o tempo que eu passei como atleta, os cuidados que a gente tinha como atleta, depois como treinador, os cuidados que a gente tem. Aí o árbitro é pior do que a gente, cara. Sofre muito mais, é muito mais difícil, muito mais complicado. Sem condições porque de trabalho. Você tem que dar uma resposta positiva lá sobre aquilo que você está fazendo, né, rapaz? Sobre a arbitragem, que todo mundo está ali pressionando, né? E a gente vê essa cobrança. E eu vejo os comentaristas nas televisões e nos rádios, né? E os torcedores, muito mais ainda, né, questionando sobre o teu comportamento lá dentro de campo, né, sobre os teus erros, né, sobre tuas posições. E surgiu, diante disso aí, um outro aspecto que é para ajudar, né, que é o VAR. E você fez muita parte dessa questão do árbitro escalado para o VAR, essa questão de você ser, vamos dizer assim, porque tu podes, lá à frente do VAR, tu tomar uma decisão de mudar a situação do jogo. Já aconteceu isso contigo? Tu está lá escalado como VAR e mudar a situação do jogo? Porque o que a gente viu foi uma coisa, o que o árbitro marcou foi outra, e o VAR já marca outra, tá, às vezes até diferente. E aí, fala para a gente sobre a situação do VAR, que é uma discussão nacional e mundial, né, sobre isso, né? Sim, verdade, verdade. O VAR é uma tecnologia, na verdade, o VAR é o árbitro assistente de vídeo, né, traduzindo a sigla em inglês. Então, é uma tecnologia que veio para o mundo do futebol para ficar de vez. Não existirá mais o futebol sem a tecnologia, né, sem o auxílio do árbitro de vídeo. Isso é fato. Não voltará mais atrás. Então, o que acontece é que, dentro da filosofia e do protocolo, existem as situações que o árbitro de vídeo pode atuar ou não. Não são todas, né? E um outro ponto é que o árbitro de vídeo ele é um auxiliar, ele é um assistente, como um bandeirinha, que está ali do lado e que, na verdade, ele só sinaliza com o seu instrumento. Lateral, escanteio, impedimento. Mas o árbitro ele que tem o poder de decidir se ele vai marcar ou não. Por exemplo, se o bandeirinha der lateral para a equipe A, o árbitro pode dizer, não, bandeirinha, não é para a equipe A, é para a equipe B. A decisão final é dele. E está tudo certo.
né? A regra permite isso, que o assistente ele só sinaliza e o árbitro ele decide. O árbitro é o comandante do jogo, né? A mesma coisa é o VAR, né? Então é um ponto que eu falo muito, até para poder passar a informação correta, porque eu vejo que o torcedor ele é muito paixão, né? Ele quer saber se é para o time dele. Ele não quer saber se está certo ou errado. Ele não quer saber se o árbitro sofre para apitar o jogo. Ele quer saber se o time dele ganhou. E se tiver erro, que seja a favor do time dele. Ponto. Essa é a realidade, né? Vendo o torcedor. E isso não vai mudar. Isso é em todo mundo. Todo mundo é assim, né? Em qualquer país. E o árbitro de vídeo, ele é um assistente. Ele vai dizer assim, Edmundo, eu recomendo você fazer uma revisão do lance por um possível pênalti. Então, quando ele faz esse tipo de recomendação, é porque ele discordou da sua decisão, né? Ele tem uma opinião diferente, de um erro claro e óbvio que vai interferir na partida. E aí, ele, como árbitro de vídeo, ele recomenda que você vá ver novamente. Então, você, como árbitro, você vai lá no monitor e vai ver a imagem e você vai decidir. Então, não é o VAR que decide, ele só recomenda. Né? E aí o árbitro vai lá e aí ele vai poder dizer, eu mantenho a minha decisão ou eu mudo a minha decisão. Mas a decisão final é do árbitro de campo. É ele que é o decisor, ele que é o chefe do jogo. Não é o árbitro de vídeo. Né? O árbitro de vídeo ele é uma ferramenta e um auxiliar. Já que nós chegamos aqui ao VAR, né, e nós estamos posicionando algumas coisas, veja só o seguinte. O jogador, até mesmo os treinadores hoje já estão usando mais esse expediente de pressionar o árbitro por esse ou aquele momento de ver o VAR, de olhar o VAR. Isso pode, sim, a regra permite, ou isso está sendo atropelado, né? A decisão que vocês têm como árbitro dentro de campo, sendo pressionado pela arbitragem, de uma forma ou outra, porque, rapaz, ó, eu sinceramente, eu fico aqui lá de fora observando e eu digo assim, por que o árbitro já não toma uma decisão de afastar esses caras? Porque não existe feio, condições. Né? Fica feio. 10 pessoas ao mesmo tempo cobrando uma coisa, outra, um de um lado ou do outro, e o árbitro no meio ainda fica respondendo. Né? Aí eu digo assim, por que não toma logo uma decisão sobre isso? Não pode, pronto, acabou, cara. Não vem aqui não, porque você vai ser expulso. E o cara ser expulso por isso pode também? Pode sim. A regra e o protocolo VAR é porque existe um livro de regras, falando só da regra de futebol, né, que o futebol nasceu primeiro, e existe um livro de regras do VAR, que é só regra de VAR, protocolo, procedimento. Então, hoje o árbitro tem que dominar esses dois, né? Esses dois protocolos. Eu ainda não sabia que existia isso, não. Mas existe literatura sobre o VAR? Existe, eu posso até te mandar também, até para você ler, né? Eu te agradeço, conhecer. cara, porque eu não sabia que existia. Existe um livro protocolo VAR, e lá diz todo o procedimento, o que pode, o que não pode, como é que deve ser, enfim. Então, cabe ao árbitro aceitar ou não aquela pressão dos e dentro do protocolo, é passível de cartão amarelo. Se o jogador fizer até sinal de TV, é passível de cartão amarelo. Se qualquer jogador, membro de comissão, for lá no monitor junto com o árbitro, é passível de cartão amarelo. Persistiu, é cartão vermelho. Levou amarelo, não respeitou, pediu, não respeitou, segundo amarelo, vermelho. Então, ele pode sim ser expulso. Mas a FIFA já começa, Edmundo, a mudar um pouco essa situação para que evite esses problemas no futebol, que é muito feio realmente. É horrível. O árbitro está cercado ali por 22 jogadores e o árbitro no meio. Para quem está vendo aquilo ali, é horrível. Uma criança vendo aquilo ali, ele acha que aquilo é normal. Aí ele começa na base e quer fazer a mesma coisa, porque ele está vendo ali o profissional fazendo. Então, a FIFA já determinou e isso já está sendo aplicado agora. Somente os capitães falam com o árbitro. Só. Ainda não estão respeitando aqui no Brasil, né? Já começou. Eu vejo jogos da Europa, Alemanha, França, onde você vê jogo, né, pela televisão. Porque hoje na televisão, para você assistir jogo, é fácil demais. No YouTube, toda hora você está no mundo todo, você roda o mundo todo, né? Os caras lá têm um respeito maior já tem uma posição, dificilmente marca, os caras nem vão lá reclamar. Errado ou certo, os caras não vão nem reclamar. E aqui no Brasil ainda permite isso, Exatamente. Né? Ainda se aceita isso. Verdade, né? Acontece muito. Mas estava em teste no ano passado. E esse ano, essa questão dos capitães, só os capitães falar com o árbitro, entrou no livro de regra esse ano. Então, a gente já começa a ver isso acontecendo. Não está do modelo ideal ainda aqui no Brasil, né? Ainda tem muito jogador que ainda não respeita, mas aí a gente já consegue ver um comportamento diferente dos jogadores e do árbitro para gerenciar. Então, acho que isso aos poucos vai evoluindo.
Mas essa questão de outros países ser diferente, eu concordo plenamente. Eu assisto muito também. Europa, campeonato inglês, campeonato espanhol, italiano, eu assisto pra caramba. E realmente diferente. Mas eu acho que já entra numa outra esfera, que é a questão educação. Né? E aí, base, né? Todo o processo do jogador, eu acho que aqui no Brasil ainda estamos um pouco abaixo, comparado com os países lá fora. Então, acho que isso se reflete no futebol. Mais uma passagem sobre esse momento nosso de conversar sobre isso. Você está dando uma lição aqui de coisas maravilhosas. Eu tenho certeza que o torcedor vai começar a enxergar o futebol diferente depois que está te ouvindo, né? Ou nos ouvindo. Veja só o seguinte, hoje o estádio não tem alambrado, proteção. Sim. E aí vocês trabalhando? Vocês não têm medo daquele povo todo invadir, não? Porque a gente não vê policial, não vê nessa... É lógico que tem a segurança, mas houve uma mudança muito grande, né? Dessa proteção que era o alambrado, que parecia que você estava distante do torcedor, e hoje não, parece que está muito próximo, que o torcedor ele pulou ali e está dentro do verdade, jogo. E aí, cara, como é que vocês veem essa situação? Inclusive, teve um incidente no jogo do Fortaleza e Colo-Colo, né? Os caras quebraram até o vidro e invadiram o campo, né? Mas a maioria, nas arenas ali, tem uma muretazinha, a pessoa passa por cima da mureta e está no campo de futebol. Mas, assim, medo não dá, Edmundo, porque... em competições profissionais, existe uma segurança ali que às vezes não aparece, né? Não está ali na imagem da TV, mas tem policiamento, tem segurança privada. E eu acho que existe um temor muito grande dos jogadores em relação à punição, sabe? Hoje a TV pega tudo, mesmo que ele faça algo, tente fazer algo escondido, a TV pega, e ali ele pode ser punido, o clube pode ser punido. Então, existe um respeito muito grande. Claro que tem situações que os caras invadem mesmo, os vândalos vão ali para bagunçar, e não tem como. Eu mesmo, desculpa, passei um episódio no jogo do Ceará, no jogo do rebaixamento, no Castelão. A torcida invadiu no último jogo, acho que foi contra o Cuiabá, que foi o jogo do rebaixamento. Acho que foi contra o Cuiabá. O Ceará foi rebaixado para a Série B. E aí a torcida do Ceará invadiu, e os jogadores do Ceará correram com medo. O Vina foi um que correu pra caramba, que os caras foram em direção a ele. E nós, como árbitros, se juntamos ali os 4 e também corremos pro vestiário. Ali realmente foi uma situação tensa. Mas foi a única vez que eu passei numa situação assim de torcedores invadir campo e correr para cima de jogador, e a gente também não esperou. A gente correu pro vestiário. Isso, Campeonato Brasileiro Série A, quando o Ceará estava caindo para B, né? Foi agora recente. César, é maravilhoso ver tudo isso, né? Saber de onde você veio, saber da sua vida e do seu conhecimento, do que você tem de entendimento sobre o que você está fazendo, está passando para a gente aí, dando uma lição maravilhosa, né? Mas eu vou começar a pedir aqui umas fotos para a gente ver essa tua preparação, as tuas passagens, né? E algumas coisas que a gente possa ir lembrando de alguns lances que são importantes. Essa foto aí é sua apresentação, é de Troféu Verdes Mares, é porque você ganhou o melhor árbitro do estado? Foi. Esse aí foi em 2018, foi o meu segundo troféu, como melhor árbitro do Campeonato Cearense, e eu tive a oportunidade de ganhar por 4 vezes. Esse daí foi o bicampeonato, né? Eu fui tetra no Campeonato Cearense, né? Então, foi um troféu que eu recebi aí da premiação dos melhores do campeonato, né? Que tem. Parabéns, porque não é fácil você ser considerado o melhor entre todos, principalmente na categoria árbitro, porque o árbitro é muito xingado, é muito cobrado, é muito... E a concorrência, né? Tem muito árbitro bom aqui também. E assim, esse também era um sonho meu. Tipo, quando eu comecei a apitar a primeira divisão, aí eu observava Almeida Filho, ia ganhar esse prêmio. Sim. Aí tinha Luzimar Siqueira, ia ganhar esse prêmio. Vladier Oliveira, enfim. Aí eu vi os grandes árbitros da época ganhando. Eu disse, cara, eu quero ganhar um troféu desse aí também. Então, coloquei na minha cabeça que eu queria e que eu poderia. E eu comecei a trabalhar para chegar. Todos os nomes que você aí falou passaram por essa questão de base também, que quando eu estava trabalhando como treinador da base, todos eles eu acompanhei, fiz amizade a todos vocês exatamente por isso, porque a gente vem desde... Conhece todo mundo, passando né? pela base de menor, né, até chegar, né, aos extremos. É porque eu já parei mesmo, mas eu não tenho saudade nenhuma, cara, é impressionante, sabe? Nem como jogador, nem como treinador, não tenho. Quero viver a vida que eu vivo hoje. Eu confesso que, agora eu lembrei, quando começou o Campeonato Cearense esse ano, que eu parei agora no final do ano, né? Quando começou o Campeonato Cearense esse ano, eu disse, poxa, que saudade, velho. Mas logo depois eu comecei no comentário e eu estou apaixonado já. Outra foto, por favor, outra imagem.
Aí já foi o de 2019 também, o mesmo prêmio, aí com o Antero Neto, né? E foi o tri, foram 4 vezes. Legal, você... Outra foto, por favor. E aí sendo entrevistado também. Esse foi o de 18, foi o mesmo evento, né? De 18. E aí a mídia estava toda lá, e a gente dá reportagem, né, dá entrevista, enfim, fica famoso por alguns minutos. E como árbitro, que não é fácil, né? Porque o árbitro nem pode dar entrevista depois do jogo, né? Todo mundo pergunta, né? Por que o árbitro não vai lá dar entrevista? O técnico não dá, o jogador não vai lá dar entrevista, é questionado, e o árbitro não vai. Mas vocês mesmos é que fazem essa barreira, não? Ou é... Não, aí é aquele ponto que eu falei no início. São regras que a gente tem que seguir. Porque entende-se que... Vocês nem podem, né, comentar sobre o jogo, né? Não, o árbitro não. O árbitro em si ele não fala sobre suas decisões de jogo. Porque a FIFA entende que o árbitro ele não está preparado para falar sobre as decisões. Porque pode acabar gerando problemas maiores. Sim. Porque tem decisões acertadas e decisões erradas. Sim, é verdade. Né? Então, aquilo pode provocar problema para o árbitro e para a entidade, então é melhor preservar. Né? E aí, as comissões, as confederações, se quiserem se manifestar, manifesta. Por exemplo, a CBF adota um processo agora em que, depois das rodadas, ela solta um documento. Ela diz, essa decisão foi certa, essa foi errada, essa foi certa, foi errada, por quê? Por isso, por isso, por isso. Pronto. Então, os clubes e a imprensa sabe, o árbitro errou, o árbitro acertou. A CBF reconheceu erro, acerto, né, por consultores. E são consultores internacionais. O Nicola Risola, que foi o árbitro italiano da final da Copa do Mundo de 2014, o Nestor Pitano, árbitro da final da Copa do Mundo de 18, e o Sandro Meirahit, Copa de 14 e 18. Então, hoje, eles são os consultores internacionais que fazem esse estudo e divulgam para a mídia. Então, é a posição da entidade, não é do árbitro. Isso aí. Isso aqui também, isso aí já é um curso em São Paulo, né, da CBF, e aí eu fui acho que eu fui o primeiro, na verdade, o primeiro árbitro cearense a participar de curso VAR na CBF, lá em Águas de Lindóia. Então, a CBF faz todo ano capacitação, treinamento, né, reciclagens. E aí, logo que começou o VAR, eu fui o primeiro cearense a participar. E aí, a gente faz todo o trabalho, né? Estudar o novo livro, estudar as imagens ali, como é que mexe no sistema, o que é que tem que fazer, como é que traça a linha do impedimento, como é que faz a comunicação, porque tem um protocolo, como eu falo, como árbitro de campo falo com o VAR, como eu respondo, para poder seguir as regras ali, né? Então, a Federação Cearense de Futebol se aproveita disso, de você ter essa experiência, passar para os novos árbitros? Porque a Federação faz cursos, né? Faz. A Federação tem a sua escola de árbitros e aí ela faz os cursos para para registrar os árbitros na Federação Cearense, né? Então, por exemplo, para trabalhar na Federação Cearense de Futebol em qualquer categoria, tem que ter o curso de árbitro da Federação. E aí tem uma escola. E aí, árbitros renomados, né? Sim. Que tiveram nesse curso lá, o Rafael Claus, árbitro de Copa do Mundo, Luiz Flávio de Oliveira, que é irmão do Paulo Sérgio de Oliveira, Ricardo Marques FIFA e Wagner Magalhães aqui do lado, também árbitro FIFA, que estiveram lá no mesmo curso que eu estava, né? E aí, todo ano a CBF convoca os árbitros, os principais árbitros de cada estado, bota todo mundo lá em treinamento e essa semana está tendo, de segunda a quinta, treinamento lá com a galera. Né, então, vocês estão sempre se especializando, né? Sempre se atualizando, né? Sempre se atualizando, se especializando, mas é muito pouco. Ainda é pouco. É muito pouco. Você passar uma semana Tem vocês trabalhando e apitando, como é que vocês vão... Você passar uma semana de treinamento para passar uma temporada de um ano... É complicado. O jogador treina todo dia, não treina? Treina todo dia, joga, descansa, treina, isso joga, aí foi lá na CBF? Foi, e aí a foto oficial, né? A foto oficial da turma, lá em Águas de Lindóia, nosso carinho. Águas de Lindóia, não Águas foi de Lindóia. Em Petrópolis, não. É São Paulo, né? E aí a foto oficial... Esse aí já foi um curso FIFA, né? Um curso de árbitros promissores para a FIFA, que a CBF, junto com a FIFA, também promove. Ele seleciona os árbitros que têm capacidade de chegar na FIFA, e aí eu estava dentro desse processo, e aí faz treinamentos, testes, para poder quem vai subir para a categoria FIFA. Então, eu bati na porta ali no escudo FIFA, mas não consegui conquistar, não. Participei dos cursos e testes. É uma seleção especializada, né, cara? Porque aí vai os principais de cada estado. Tipo, ele chama 2, 3 no máximo de cada estado. Ou seja, é a nata. Eu estou vendo aí uma foto onde
Campeonato Cearense, o Magno Alves está ali, eu não lembro aqui do Fortaleza quem é. Me fugiu o nome agora. E você ali, você arbitrou esse jogo. Campeonato Cearense? Campeonato Cearense. Esse aí foi o meu primeiro Clássico Rei. Clássico Rei, 2015. E por que o estádio está sem público? Aí tava em punição. Um dos dois estavam punidos. Né? E não estava tendo... Aí uma torcida daquele dia que era mandante não podia... E aí não teve público, mas foi o primeiro Clássico. E aí, como é que você se sentiu sendo o primeiro clássico para você apitar? Porque o Clássico Cearense é conhecido nacionalmente como um dos maiores clássicos que tem no futebol. E você arbitrar um jogo desse não é fácil, né? Não é fácil. Realmente dá uma... Como é que eu posso falar? Você fica nervoso, vamos dizer assim, né? A palavra certa. Atenção, né? Você dá muita atenção, porque é o jogo que todo árbitro quer apitar, é o clássico do seu estado. Se você pergunta, todos querem apitar o clássico do seu estado. E quando você chega, você putz, cara, cheguei, e agora? Né? Será que eu vou segurar a peteca? Então, dá essa ansiedade, dá esse nervosismo no início, né? Até a bola rolar, depois aquece e vai embora. Acho que o jogador também de futebol sente isso. Mas gera muito essa tensão. Mas, graças a Deus, deu tudo bem nesse jogo, né? Apesar do nervosismo, o jogo foi super tranquilo, deu tudo certo no final das contas, não houve erros assim, grotescos, né, que prejudicassem, porque o erro vai existir, né? Só não pode ser aquele César, você arbitrando, você dá muita tranquilidade ao jogo, cara. Você é muito... assim, em paz, né? Você não é aquele árbitro que todo mundo se revolta com. Não, eu nunca vi nenhum jogo seu que, se teve algum, eu não era. Saiu não percebi, não. Umas besteirinhas aí, já aconteceu. Você pode ter até mas tentado, é normal, ter marcado errado o lance. Mas assim você dá paz no jogo. Você o dá controle, né? No jogo, o controle da situação, isso é muito importante. Outra controlar. foto, essa daí foi o Campeonato Cearense. Foi Campeonato Cearense. Primeiro clássico. E aí teve outros clássicos, né, em Ceará seguida. E Fortaleza, né, de novo. Outros mas clássicos. É mais recente isso, né? Isso aí foi 16. Eu peguei quatro seguidos, 15, 16, 17, 18, 4 clássicos seguidos. 16 já foi de 16. Castelão também, Nailton Oliveira aqui na assistência, hoje assistente FIFA, tá muito bem, tô de né? olho nele, tá toda hora eu vejo ele em voando. todo canto, ele muito danado, ele tá com o Henrique, né? Tá com ele estava saindo muito com o Marcelo de Lima Henrique até entrar na FIFA, mas ele é tão bom que agora ele nem está precisando mais do Marcelo. Ele está indo com os outros árbitros do FIFA do Brasil e ele sai só. Beleza, cara. Ele sai só, porque antes era muito trio, né? O trio cearense, cearense. Então é meio que o árbitro puxava os assistentes. Mas, no caso aqui, o cara é tão bom que ele vai só. Ele é muito bom. Ele vai só e vai com o árbitro FIFA. É muito difícil, porque o Bandeirinha errou, né, que chamou o Bandeirinha, assistente errou, é muito difícil. Ele sempre está na medida. Ele é fera, e vou te dizer uma coisa. Copa do Mundo 2030. 2026 não dá tempo, porque existe todo um processo que é um pouquinho lento. Mas 2030, esse rapaz vai estar lá. Vai estar lá. Pode anotar. Que bom, sempre que eu vejo. E eu tenho esse carinho com vocês, cara, porque como eu disse assim, né, a gente na base lá, eu trabalhando, e vocês estavam ali. Hoje eu vejo vocês com a grandeza que estão, e eu digo assim, caramba, rapaz, esses caras cresceram mesmo, cara. Porque muitos, mas muitos, não foram poucos não, que fizeram na base, né, e cresceram e continuaram no futebol. Porque você às vezes desiste pelo trabalho, por a dificuldade que é crescer, né, formar o grupo como ele está com o Henrique. A paciência de você esperar o processo, porque o árbitro, quando ele tá lá e diz, não, eu sou o melhor árbitro daqui, eu já estou pronto para o Clássico Rei. Ele não tem paciência para esperar, não. Ele quer pegar logo o clássico. Outra foto aí. Aí foram 2 clássicos. Esse aí foi o último, foi de 18. Também, Nailton, o rapaz está sempre nos clássicos. Até hoje, todo clássico é ele. É ele mais 3. Mas aí o Richard, que ainda está, o Boeck, né, o goleiro, que agora está na gestão do clube. Marcelo Boeck, gente boa, né, rapaz? E aí foram alguns clássicos aí no Campeonato Cearense. Até agora só foi mostrado foto do Cearense. E cadê Copa do Brasil, Copa do Nordeste? Tem mais para frente, brasileiro, tem. Mostra aí outra foto aí para a gente ver aí. Esse aí foi coisa do Ferrão. Esse aí foi a semifinal do Campeonato Cearense de 23. Ciel e Tite. Que foi o jogo que a gente vai ver o vídeo um pouquinho mais para frente. Você estava fazendo tosse aí, né? Ele estava jogando a moeda, né? Perguntando ali quem queria o quê, para poder jogar a moedinha e sortear. Outro grande clássico cearense, né? Semifinal, aí foi semifinal de Campeonato Cearense, 2023. Outra foto. Aí já Campeonato Brasileiro, ó, com Anderson Daronco. Essa foto eu acho bacana, que aí tem um garotinho, né? O Miguel. O Miguel
faz parte de um projeto aí. E aí estava tendo um evento, e aí ele não tem os 2 braços nem as 2 pernas, ó. Aí mesmo eu não tinha prestado atenção. Eu já tinha visto esse garotinho, mas ele está maiorzinho, né? Esse aí foi o quê? Isso aí foi 2000? 23 para 24, acho que foi 23, 24. 24, eu acho. Eu já vi ele fazendo uma reportagem junto os jogadores do Fortaleza, né? Então, o Miguel não tem os 2 braços, não tem as 2 pernas, e o sonho dele é ser árbitro de futebol. Olha só. E ele apita lá no projetozinho lá que tem lá. O professor lá bota uma apita, ele fica com uma apita na boca, e aí ele ainda... Né? Então, e no futuro, foi um projeto... como a tecnologia está muito evoluída, ele vai ter braço e perna na época. Né? Porque ele é garotinho ainda, né? Teve essa foto emblemática aí com o Anderson Daronco, né? Um dos principais árbitros aí do futebol brasileiro. E aí eu estava de 4º árbitro. E é um brasileirão. Campeonato brasileiro aí. Outra foto pra gente. E aí Copa do Brasil, Fortaleza e Palmeiras, né? O árbitro Sávio Pereira, FIFA. E aí Tite e o capitão deles, agora me falou o nome, do Palmeiras, ainda está no Palmeiras até hoje. Copa do Brasil, né? O paraguaio. E aí competições nacionais, né? Aí já foi uma Copa do Brasil decisiva. E você estava como quarto árbitro nesse jogo? Nesse jogo aí eu até precisei expulsar o Abel. César, tu sempre foi árbitro, nunca foi assistente? Ou já foi assistente? Não, só ou árbitro ou quarto árbitro. Assistente só faz assistente, só bandeira. Antigamente, na época do Vila, fazia os 2. Um dia estava no apito, um dia estava na bandeira, um dia era quarto árbitro. Eu também não sabia sobre isso, que é importante saber. Né? Mas hoje não, hoje você faz o curso é o mesmo, não tem diferença de curso, o curso é o mesmo, você está lá com um certificado, mas você faz a escolha. Olha, eu quero ser árbitro. Pronto. Ou você apita ou você está de quarto árbitro. Porque o quarto árbitro substitui, né? Se o árbitro lesionar, o quarto árbitro assume o jogo. Certo. E os 2 assistentes, não. Eles só fazem assistente, só bandeira. Mas existe dentro de uma regra do futebol, que vamos passar para outra imagem, mas acontece o seguinte, que dizia que o árbitro, o assistente, eu não sei se era do lado direito ou do lado esquerdo, tinha essa, se o árbitro acontecesse alguma coisa, ele assumia. Não existe mais isso. Não, né? Na verdade é o quarto árbitro, né? O quarto árbitro ele é o substituto de qualquer um dos 3. Né? Tipo, se um bandeirinha se lesionar ou, sei lá, faltar o jogo, não comparecer... Mas você não é assistente, como é que você vai ser assistente? Não, mas, assim, nós não somos especialistas, né? Sim. A gente não treina aquilo ali, mas a gente sabe como fazer. Sabe o que é impedimento, sabe onde deve estar. E a regra diz que é assim, né? O que tem que fazer. Entendi. Né? Então, assim, são situações tão difíceis de acontecer, são exceções. Assim. Eu nunca passei por isso, precisar assumir um jogo... Mas acontece de vez em quando. E que aí dá para fazer, entendeu? Mas é o quarto árbitro que substitui. Foto, vídeo, que nós temos aí mais... Agora, um vídeo. E aí já é um vídeo... Foi um jogo Castelão, aí foi a Taça Asa Branca, que foi o... É o Flamengo do Rio. Ceará e Flamengo, E aí o Flamengo cheio de fera. O Flamengo tinha Juan, tinha Guerreiro, tinha Emerson Sheik. E aí o Ceará ganhou a Copa do Nordeste 2015, e aí em 2016 teve essa final da Taça Asa Branca, né? Que a detentora das imagens lá, da transmissão, trazia sempre um time grande para jogar. Sim. E aí foi no Castelão, foi 3-3 esse jogo, um jogaço, jogaço. O técnico do Flamengo era o Muricy Ramalho. E aí o Ceará ganhou nos pênaltis. Foi 3-3. Cara, mas foi um jogaço. Foi, esse jogo aí eu foi acho marcado. Que eu estou ficando velho mesmo, porque a minha memória eu não lembro desse jogo, nem dessa... Castelão, Mas você está comentando e falando... Taça branca, ó. Emerson Sheik, o Guerreiro eram os 2 atacantes, Juan era o zagueiro. Pela qualidade dos jogadores aí, realmente... Deve ter sido um grande jogo, ainda mais pelo resultado dos gols, porque às vezes quando sai muito gols, é uma pelada, não. Tem jogos que, por sair muitos gols, é porque muitos lances bonitos e importantes. Verdade. Teve Outro vídeo para a gente. Golaços aí nessa partida. Aí é a entrada em campo. Já é bem moderno, já é atual. Aí já é a entrada no Campeonato Cearense, no jogo do Campeonato Cearense. E aí a gente fazendo ali o protocolo, né, de entrada, junto com os Fortaleza e Ferroviário, que foi a semifinal. Mas foi bem recente, né? Esse aí foi 23, né? Que foi a semifinal do Campeonato Cearense de 23. E aí houve a situação do VAR, né? Em que teve ali aquela correção de um erro, de uma decisão equivocada que eu tomei no jogo, em que o VAR, que era o Magno Cordeiro, recomendou que eu revisse o lance, né? E aí eu fui até
até o monitor lá para rever e tomar uma nova decisão, né? Se eu manteria ou se eu mudaria. Tem esse... Tem. O próximo vídeo... Mostra o vídeo aí, mostra o próximo. Tem esse lance completo. E aí foi uma bola enfiada ali para o atacante Lucero, né? Que ainda está no Fortaleza. E aí o defensor, correndo por trás, ele dá um empurrão nas costas, que no meu ângulo de visão eu não consigo ver, porque eu estava correndo, tentando me aproximar da jogada. E o que eu consigo ver é apenas o Lucero fazendo um movimento de esticar a perna, né? De simular que tinha sofrido uma infração embaixo, porque ele estica muito e a queda é um pouco estranha. Então eu não consegui ver o empurrão em cima por causa dos corpos, né? E eu vi só ele enrijecendo a perna e caindo. Eu disse, poxa, isso não houve contato na perna. Uhum. Como é que ele cai com essa perna dura? Então eu entendi que ele estava simulando um pênalti. Você fala do Fini, né? E aí, porque eu não tinha a imagem da mão nas costas, porque eu estava me aproximando e os corpos estavam encobertos. Sim. E aí eu vejo a perna, endurecendo e caindo. Eu disse, como assim? Se não teve contato na perna? E aí, no meu entendimento, foi simulação. E aí eu dei a simulação, não marquei pênalti de simulação, e dei um cartão amarelo para o Lucero pela simulação. E aí o VAR estava checando, né? Então, nesse momento aí, ó, é o que você falou, os jogadores ali pressionando, ó, perguntando, dizendo que foi pênalti, e aí eu aguardando ali a comunicação com o VAR. E aí, o Campeonato Cearense é um sistema de menor investimento, então tem menos câmera, sim, a qualidade do áudio não é tão boa, então é um pouco mais difícil. E aí eu preciso ouvir o que o cara está tentando me falar. E se aí os caras estão falando ali, dificulta, né? Então eu tento me afastar. E aí, quando o Magno terminou ali, que ele teve a convicção do que eu tinha cometido um erro, ele recomendou. E aí eu abri a janelinha e já disse, ó, ninguém passa daqui, ó. Fica todo mundo aí nessa linha aí, né? Eles passaram um pouquinho, mas eu disse, ó, ninguém passa dessa linha não, fica aí. Aí eu disse, ó, fica aí, volta. Para que ninguém... É aquilo que você falou, né? Os caras não viessem atrás de mim aqui, porque realmente não pode. E aí me deixassem ali à vontade para poder ver a imagem e interpretar. E eu falei, não sai do campo, se sair vai tomar cartão. Aí ninguém veio. Mas ainda tem que ter alguém ali dando um suportezinho para poder a gente conseguir ver. E ali no monitor eu vou estar vendo todas as imagens, todos os ângulos, na velocidade que eu quisesse. Eu quero câmera lenta, eu quero velocidade normal. E no fone ele também comentando sobre... E eu em comunicação com ele, que ele me passa ali o que ele viu, né, quais os ângulos ele tem. Eu posso pedir outros ângulos, eu quero ver essa câmera aqui, eu quero ver a câmera de impedimento, eu quero ver a câmera atrás do gol, eu quero ver a câmera do outro lado. Uhum. Então, ali eu tenho um comando. Quando o árbitro entra nessa cabine aí, o árbitro passa a ser o VAR. O VAR lá em cima não manda mais nada. Eu que digo, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo, eu quero ver o começo da jogada, eu quero volta para mim, enfim, eu comando ali. E aí é por isso que ele que toma a decisão. Porque o VAR só diz assim, cara, eu tenho essas imagens, está aqui. E aí ele pode pedir outras. Aí eu fui lá, vi... E aí eu volto para o campo, e aí como o áudio, a comunicação era ruim, eu voltei só para perguntar um número, e aí eu fui lá e tomei a decisão. E aí eu mudei totalmente a decisão do jogo, porque esse jogo estava 0-0, e era uma simulação, eu apliquei uma simulação e apliquei um cartão amarelo para o Fortaleza, o Lucero. E aí, após ver as imagens, eu volto, eu marco um pênalti, eu tiro o cartão amarelo de simulação do Lucero e eu aplico um cartão vermelho para o zagueiro, porque ele impediu uma oportunidade clara de gol. Se ele não faz essa falta, o Lucero teria uma clara oportunidade de gol, e isso está previsto como cartão vermelho. Então, olha o tamanho da mudança por conta de uma revisão de um lance que mudou o resultado da partida, né? O time ficou com 1-0, o Ferroviário ficou como perdedor em 1-0 e um jogador a menos no começo do jogo. Então, olha só o tamanho da mudança que a decisão provocou. Mas, no nosso entendimento, foi a justiça, né? Foi falta, realmente empurrou ali. E ali, infelizmente, é pênalti de cartão vermelho. Não tem o que fazer. É o que está escrito. César Magalhães, porra, que satisfação recebê-lo aqui, né? Muitos anos sem nos ver, e hoje a gente vê, eu estava vendo porque eu via tu trabalhando, mas a gente, assim, esse diálogo, esse papo, essa conversa boa, tá certo? Essas explicações, essas informações, tenho certeza de quem acompanhar
o nosso programa vai ter a satisfação de ter aprendido muito, ter entendido muito sobre o futebol, sobre o que o árbitro faz, sobre o que é a participação do VAR. Foi maravilhoso. Eu, pelo menos, aprendi muito mais, né? E estou aqui cheio de conhecimento porque você repassou tudo. Mas, como nós estamos aqui encerrando o nosso programa, eu gostaria que você se despedisse, tá certo? E desse alguma palavra de incentivo ou de apoio quem tem interesse de ser árbitro, ou mesmo aqueles que estão assistindo, respeitar mais, né, tudo isso, né? A gente falou na nossa conversa sobre educação, que os europeus têm mais educação do que nós sejamos um pouco mais educados em relação a respeitar a posição e a profissão de cada um. Foi uma grande satisfação minha, tá certo? Um grande abraço para você. Obrigado, meu amigo Edmundo. É sempre um prazer enorme atender seus pedidos e chamados. Sempre que precisar, estarei à disposição. É uma honra para mim estar aqui. Falar do que a gente gosta é sempre gostoso, né? O tempo passa rápido, né? Sim. Passaria aqui o dia todo falando e o assunto não acaba, porque sempre tem algo novo, tem situação nova, enfim. Então, é muito, muito dinâmico o futebol, é muito gostoso viver isso. E, né, para as pessoas que estão ouvindo, eu diria que ser árbitro de futebol é muito difícil. É um desafio gigantesco e que precisa ter mais apoio, né? As pessoas precisam entender isso e se conscientizar isso também. Sei que tem todo lado da paixão, da emoção, mas também precisa ver o lado humano do profissional, né? Entender um pouco para poder... até a forma de cobrar. Hoje em dia, as pessoas não respeitam muito, né? Rede social, é todo mundo xingando o outro. Hoje, a pessoa posta uma foto, posta uma coisa, a outra nem sabe quem é, vai lá e xinga a pessoa, né? Do nada, aleatório. Então, acho que essas coisas são tão pequenas que precisavam ter um pouquinho de cuidado. Mas a arbitragem brasileira precisa de capacitação, valorização e respeito, né? Eu acho que essas 3 coisas são fundamentais e tudo indica que agora vai sair do papel, que as coisas vão evoluir, porque eu me lembro que desde a época do Vila ele já falava nisso. E aí eu cresci, já estou velho, já saí e não é profissional ainda, né? Mas eu acho que agora vai. E aí, com certeza, teremos uma arbitragem melhor, entregando mais, acertando mais, e um futebol brasileiro melhor, para que a gente volte a ser um protagonista no mundo, né? Porque o futebol brasileiro deu uma caída e precisa voltar. E a arbitragem, ela acompanha, né? Ela acompanha a evolução do futebol. E é isso que a arbitragem brasileira precisa.